Olha, a gente vai seguir e a gente vai falar do Pose do Rodo, que declara não ter problemas em conviver com o Comando Vermelho. Diante da declaração, o músico foi levado para a penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no complexo de Jericinó, uma das unidades prisionais onde estão os membros da facção. As informações são da Secretaria de Estado de Administração. MC Pose do Rodo foi preso ontem, dia 29 de maio, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE. A Justiça manteve a prisão temporária do artista por 30 dias. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A segurança desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis. O repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais. Em nota splash, a defesa de Pose do Rodo diz que as acusações não fazem sentido. Nosso cliente foi surpreendido com um mandato de busca e apreensão e prisão temporária em sua casa hoje. Esse assunto tem muitas camadas, né, Leão? Primeiro, assim, e eu acho que isso é um assunto que isso é uma indignação que deveria ser coletiva, é a forma como o Pose foi conduzido, né, à delegacia, assim, como se ele fosse, de fato, um criminoso e não um artista, né? Porque por mais que você pode não ser fã do Pose do Rodo, enfim, não é essa a questão aqui. A questão é a brutalidade policial, né? Que foi a força policial usada nesses casos, e a gente sabe que isso não se aplica a outras pessoas, a outros artistas que já estiveram, né, envolvimento com a polícia. A gente tem aí vários casos, a gente tem Gustavo Lima, que já foi investigado, a gente tem o Leonardo, a gente tem políticos que já apontaram armas para policiais e saíram de cabeça erguida. Então, assim, eu acho que é muito, me parece pelo menos muito óbvio, né, como o racismo atua nesses casos. Para algumas pessoas não, algumas pessoas concordam, e aí realmente, né, a gente não consegue consertar o mundo, mas nós, enquanto comunicadores, temos essa função, que é alertar para a brutalidade policial usada nesses casos. Ninguém aqui tá falando a favor da apologia, e, enfim, nada disso, mas eu posso falar, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né, a gente tem realmente os chamados funks proibidões, né? E eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que, se colocar, eu não sei cantar de cabo a rabo, porque eu sei. Isso não significa de maneira alguma que eu esteja envolvida com, né, comando X, comando Y, comando Z. Isso acontece em vários estados do Brasil, enfim. Muitas pessoas têm acesso a essas músicas e cantam essas músicas, né? E o Pose é um Não, artista. Por mais que não seja... Diga, Leão. não, e que tem uma coisa flagrante no Rio de Janeiro, nesse momento, que foi a prisão daquele rapaz que ficou 10 meses foragido, né, que matou aquele rapaz que tinha acabado de casar e estava saindo com a noiva da festa de casamento e foi atropelado por esse rapaz de forma violenta, um playboy, ficou 10 meses foragido e foi recebido com a polícia com todo respeito. E aí o Pose, que é um artista, né, que é um artista nascido e criado na comunidade, né, é tratado desse jeito. Então, isso mostra as várias, como vamos dizer, a paleta mesmo da polícia do Rio de Janeiro, né? Porque, quer dizer, para cada cor tem um tratamento diferente. Né? Então, isso mostra, mais uma vez, o racismo estrutural e tudo mais que está na cabeça da polícia. E tem uma outra questão que a gente tem que falar aqui, e que me parece assim... é um choque de realidade para algumas pessoas, mas se você convive, né? Se você é de comunidade, se você é de favela, você possivelmente vai conhecer traficantes. E você vai conviver com essas pessoas sem problema, porque são pessoas que estão ali, né, na sua realidade, assim como você conhece vários bandidos que não estão em favela, né? Você conhece vários policiais corruptos, vários profissionais corruptos, né? Quem aqui não tem um parente que trabalha na polícia e chega em casa com uma comida, com um negócio, você fala: onde é que você tirou isso? Eu fui lá, pegar um arrego, fui fazer isso, fazer aquilo. Não estou dizendo que existem só policiais corruptos na polícia. Eu estou dizendo que a gente convive com pessoas corruptas o tempo inteiro e normaliza esse tipo de situação. Então, é Opa! natural, né, para pessoas de comunidade conviver,
E o Pose não tem problema nenhum em conviver com o Comando Vermelho, porque isso faz parte da realidade dele. E ele é um artista. Ele vai cantar aonde ele tiver que cantar. Ah, mas vai cantar em favela? Gente, se a pessoa é de favela e se ela quer voltar para a comunidade dela para retribuir tudo que a comunidade deu, porque se vocês forem em qualquer favela do Rio de Janeiro, e até em festa de playboy, como o Leão falou, que tem droga a rodo, muito mais do que em qualquer favela, mas aí, né, o pai é desembargador, o tio é advogado de não sei quem, então essas pessoas nunca serão presas. Passam pela delegacia assim como um flash, quem viu, viu. Mas essas músicas tocam. Inclusive, essas músicas incentivam muitas pessoas a saírem dessa vida, né? O Pose tem várias músicas que ele fala sobre viver a ostentação que muita gente considera, né, cafona, errado, mas a ostentação para essas pessoas às vezes é ter comida no prato. A ostentação para essas pessoas é continuar vivo. É você fugir de uma estatística que todo dia mata preto, pobre, favelado, entendeu? Então, assim, você conseguia chegar aos 30 anos morando numa comunidade, nossa, é realmente assim, é motivo para comemorar mesmo. Além de você estar comemorando mais um ano de vida, você está comemorando que você não foi esmagado pelo Estado, que você não foi esmagado, entendeu? Pela polícia. E aí, concordem vocês ou não, gente, a minha questão não é essa, eu não acho que ninguém tem que pensar igual a mim. Eu só acho que existe uma diferença muito grande do tratamento que o Pose tem recebido para o tratamento que outros artistas que também já foram presos e que têm acusações vêm recebendo também. Ele cantar essas músicas não significa que ele compactua com esse tipo de atitude. Ele falou que não tem problema em conviver com essas pessoas porque faz parte da realidade dele. Inclusive, há pouco tempo atrás, a gente teve em São Paulo, né, uma deputada, enfim, que queria proibir o Oruan de cantar, queria proibir que as músicas do Oruan tocassem, porque as músicas do Oruan fazem apologia e etc, etc. Eu não vejo esse movimento para proibir, por exemplo, as músicas que a gente tem que fazem apologia ao jogo do Tigrinho. Inclusive tem propaganda sobre isso. Eu não vejo esse movimento, entendeu? Para proibir qualquer música que fale sobre cerveja, sobre cigarro, que são drogas, né? Por mais que eu beba, é uma droga. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Então, assim, é um movimento muito diferente. E as pessoas esquecem que o artista ele tem o direito e o dever de se manifestar. O Pose está falando de uma realidade muito próxima dele. Hoje em dia, não tanto, porque ele tem dinheiro, ele conseguiu, né, ascender socialmente. Mas muitas pessoas não Não, têm essa realidade, não vivem mais isso. e é engraçado, né, que enquanto estão fazendo isso, ninguém está discutindo por que esses comandos dominaram as comunidades, né? Pela ausência do Estado. O Estado não deu a essas populações o que esses comandos dão, infelizmente. Certo? Se eles dominaram, é porque deixaram que dominasse. Né? Então, isso ninguém discute, né? Essa falta do governo, essa falta, né, do Estado na vida dessas pessoas, dessas comunidades. Né? É isso que deveriam estar discutindo, isso que deveria ser importante, e não humilhar um artista. Aliás, esse humilhar o artista vem muito de um tempo que a gente viveu recente, né, que os artistas todos foram considerados meio bandidos, né, e que não são. Né? Então, respeito é bom, porque existe diferença entre o artista Gustavo Lima e o artista MC Pose? Não, os dois são exatamente artistas e cidadãos. Então, o mesmo respeito para um tem que se dar para o outro. O rapaz foi descalço, que eu vi, não deixaram nele calçar um sapato, um chinelo, para poder ser preso. Então, isso é desrespeito. Desrespeito ao ser humano, ao cidadão. E a gente tem, né, Leão? O Cabelinho, inclusive, fez um vídeo. Enfim, vários artistas aqui do Rio, né, e do Brasil inteiro estão se manifestando sobre o que está acontecendo com o Pose. E o Cabelinho, que é ator, que fez 2 novelas na Globo, falou sobre as novelas que ele fez em que ele interpretava bandido e que, né, ele fala, quando um roteirista escreve sobre isso na Rede Globo, tá tudo bem. Quando uma autora, né, como a Manuela Dias, por exemplo, que escreveu Amor de Mãe, fala, tá tudo bem. Obviamente que ninguém vai dizer que é apologia, né? Quando a gente tem um filme como Cidade de Deus, por exemplo, né? A gente tem vários filmes, principalmente, né, a grande maioria escrito por pessoas brancas, né? Com uma maneira de retratar uma realidade que eles não vivem, que eles não conhecem.
Ninguém trata isso como apologia, ninguém vai bater na casa do Meirelles e falar, olha, isso aqui é apologia, você tá... Não, isso é realidade, nossa, que coisa incrível, é arte. Ninguém, gente, mais uma vez, ninguém tá aqui dizendo que é correto, tá? Porque a gente sabe, né? Mas a gente também não é, desculpa, a gente não é inocente de achar que essa realidade não existe. Caramba, eu moro no Rio de Janeiro, vocês moram em São Paulo, né? Que, enfim, em vários lugares do país também, porque não é só o eixo Rio-São Paulo, perdão. A gente vê essa realidade acontecendo, né? A gente tem pessoas próximas a nós que ou que entraram, ou que, né, que conseguiram sair, que se desvencilharam dessa realidade de alguma maneira. E você não vê esse tratamento para artistas brancos, é isso que a gente está falando. Acho que esse é o cerne da questão. Você pode não concordar, você pode não ouvir, você pode não considerar arte, porque arte para você é o que está em museu, arte para você, tudo bem, amor, aí é um problema seu. Mas não dá para você negar, entendeu? A falta de... É isso que o Leão está falando, o quanto ele foi tratado como um animal, né? E a gente está falando de um cara preto. Inclusive, eu quero falar aqui, porque eu vi um tweet, né, da equipe do Léo Dias, aí também felicidade foi minha de ver, ninguém tem culpa disso, né? Eu fui atrás, em que a Vivi, a esposa do Pose, estava tentando passar. A repórter do Léo Dias com o microfone enfiado na cara da menina, ela fala, dá licença, e aí o tweet era, veja a esposa de MC Pose empurrando repórter. Então, assim, ela não falou nada, a menina não empurrou, ela só falou, eu posso passar? Ela estava num momento de vulnerabilidade, o marido dela preso, ela com o filho em casa, cheia de problema na cabeça, entendeu? A repórter sem o pingo de cuidado ali, enfiando o microfone quase na goela da menina, empatia, e ainda tira a menina para agressiva. Então, quer dizer, além de toda a falta de empatia, ainda foram racistas, porque você colocar uma mulher preta numa situação assim, de raivosa e de violenta, é racismo. Mas também, né, eu tô esperando demais, eu acho, dessas pessoas. Aí a errada realmente sou eu, gente. Vocês vão me desculpar. É só um desabafo mesmo. Acho que a gente procura também, né, achar demais e sabe que as pessoas não vão retribuir. Enfim, a gente vai cobrir, né, provavelmente, essa questão do Pose ainda. Se tiver alguma atualização do caso, a gente vai falar aqui, tá? E mais algum assunto desse a gente vem aqui, a gente fala e tudo mais. Ah, vocês estão falando, a polícia tá errada? Tá. Porque na hora de conduzir a Virgínia na CPI, vocês não viram isso. E a gente tá falando de gente aqui que já se matou por causa de Beth. Então, acho que, né? Desculpa. Vocês queriam uma resposta, vocês vão ter uma resposta. Não é assim que se conduz ninguém. Tá? Porque ele não é um bandido criminoso, não está, entendeu? Sobre, nossa, vamos procurar, o Pose está foragido. Não. Não é assim que as coisas são, gente. Vocês me desculpem. Normalizar esse tipo de comportamento, inclusive, é muito perigoso, tá? Porque a gente coloca a polícia acima de qualquer outra coisa. O Splash Show não é um programa investigativo, não é um programa policial. A gente está falando aqui de um artista que se encontrou nessa situação e isso acaba esbarrando aí na brutalidade policial, gente. Vocês vão me desculpar, mas a verdade é essa, tá bom? Então tá bom, a gente vai seguir. Você não concordar, gente, tá tudo bem. Não se preocupem, tá? Ninguém precisa concordar com a gente. Vamos falar da Lívia Andrade, que se manifestou após o avião fazer um pouso de emergência